Olá, Vicente. Olá, pessoal do Brasil, etc e tal. Estamos aqui hoje com o excelentíssimo Jean Pierre, o novo secretário de Educação de Curitiba. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Diane. Prazer enorme estar com vocês aqui, telespectadores do Brasil, etc e tal. É um prazer enorme ter a oportunidade de falar sobre educação. Informar, né? Exato, algo que encanta a todos, né? Não somente quem está no meio, mas eu acho que é um interesse de toda a sociedade, né? A educação reflete, reverbera, né, para todas as áreas da sociedade e é uma responsabilidade enorme, né? Então é um prazer enorme estar aqui conversando de educação com vocês. Eu gostaria que você falasse, né, para o telespectador, como você é um secretário novo, né? Quem é Jean Pierre Neto? Perfeito. Jean Pierre Neto, aluno da Rede Pública Municipal de Curitiba, eu estudei aqui em Escola Municipal do Pré até a 8ª série, sou fruto da educação curitibana, advogado, formado em Direito, estudei em Curitiba, na Universidade Positivo, passei grande parte da minha carreira na iniciativa privada, multinacional japonesa de grande porte, com grandes entregas, saio da iniciativa privada, venho para a administração pública, trabalho um curto período de 11 meses em Educação do Estado do Paraná, na assessoria técnica jurídica, como uma locução entre a Secretaria Estadual de Educação e a Procuradoria-Geral do Estado, com entregas e participação em projetos emblemáticos, projetos que trouxeram uma grande entrega para a educação do Estado do Paraná, como, por exemplo, o projeto Ganhando Mundo, que possibilita alunos e professores que façam um período letivo de intercâmbio, né, aprendendo a cultura estrangeira. Educa Juntos, né, um projeto de lei ali que nós participamos, né, obviamente com toda a Secretaria de Educação, à época o secretário Renato Feder e todos os demais participantes ali, principalmente o time pedagógico, um projeto que leva a possibilidade do Estado compartilhar boas práticas e materiais com os municípios, principalmente aqueles municípios com maior necessidade, maior orçamento, né, então existe essa possibilidade de troca. Tivemos grandes entregas na área, reestruturamos a área de processo administrativo disciplinar da Secretaria de Educação do Estado. Né, em 11 meses, nós entregamos o equivalente a 10 anos de processos, de julgados de processos administrativos disciplinar, um grande legado. Resolveram, né, muitas coisas que tinham que ser resolvidas. Exatamente, uma caixa ali que geralmente tinha processos já tramitando há 4, 5 anos, em que muitas vezes o servidor estava na expectativa, né, do que ia acontecer com o processo dele, a comunidade com a expectativa do que seria feito, né, e obviamente, né, aplicando as sanções necessárias àqueles servidores que realmente cometeram irregularidades disciplinares e absolvendo aqueles que não deviam, que não tinham feito nada de errado e que eventualmente, né, deveria ali viver com aquele anseio de que o processo dele não havia sido julgado. Passei pela fui superintendente do Serviço Social Autônomo Paraná Educação. Tivemos ali também algumas entregas, fomentamos ali conseguimos fomentar o orçamento através de projetos, triplicamos o orçamento também num período curtíssimo de 11 meses, com projetos extremamente relevantes para a sociedade. Então o projeto Mãos Amigas, em que nós trabalhávamos com os apenados, né, em que nós retirávamos eles para que eles pudessem fazer serviços nas escolas, né, serviço de pintura, roçagem, enfim. Então tive participação nesse projeto também. O projeto Parceiros da Escola, que é um projeto, fizemos um piloto, fizemos com que esse projeto rodasse e que realmente ele trouxe um resultado bom aí através dos dados, né, tanto é que o governador Ratinho Júnior converteu esse projeto em lei, né, para que fosse fomentado para mais escolas. Então essa curta trajetória no Paraná. Recebo o convite do governador Tarcísio de Freitas para assumir a presidência da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, uma grande fundação do Estado de São Paulo, responsável aí pelo suporte no que diz respeito à infraestrutura das escolas do Estado, aproximadamente 5.300 escolas, do Estado, mais algumas escolas e creches dos municípios e outros convênios com os municípios. E no primeiro ano de gestão, também conseguimos atingir grandes entregas, atingimos em quantitativo de obras e investimento 64% a mais dos anos anteriores que mais tiveram entregas. Então um grande marco ali já no primeiro ano. Infelizmente passamos por um momento difícil um desastre natural no litoral norte, em São Sebastião, em que atingiu 50% de uma escola e nós tínhamos ali
uma necessidade muito grande de fazer a reconstrução de uma escola muito rápido e também encontrar uma forma de minimizar a dor daquelas famílias que passaram por aquele momento difícil. O acolhimento, né, que é muito importante. Exato, e ali nós tivemos a oportunidade de trazer um projeto inovador, uma escola completamente inovadora, uma contratação e entrega da obra extremamente rápido. Em 8 meses nós conseguimos fazer a contratação e a entrega da obra, uma obra com uma metodologia construtiva inovadora, uma arquitetura, eu ouso dizer que é uma arquitetura extremamente ousada e que atende o pedagógico, né? O desafio dado ali para o time foi, vamos desenhar uma escola pensando no pedagógico. Então, construímos uma escola nova, inovadora, que recebeu algumas premiações nacionais, recebeu o prêmio da revista Projeto de Arquitetura, uma das maiores revistas, se não a maior, de arquitetura do país, sem contar na entrega que nós tivemos para aquela comunidade escolar, né? Uma escola com design inovador, climatizada, uma escola inteligente, né? Uma escola em que o volta às aulas foi feito dentro dela, o governador Tarcísio de Freitas gostou muito, gravou a entrevista do Fantástico dentro dessa escola, né? Então, e repercutiu positivamente muito bem. E ali também desenvolvemos outros projetos, depois desenvolvemos o projeto Buriti, que também concorreu e ganhou premiações internacionais, inclusive ganhou uma premiação em Xangai, de arquitetura, né? Então, com grandes entregas ali na Fundação para o Desenvolvimento da Educação também. Em outubro do ano passado, início de novembro, recebo o convite do prefeito Eduardo Pimentel para assumir a Secretaria de Educação do município de Curitiba. Fico muito feliz com o convite, uma oportunidade de retornar para casa, de retornar para Curitiba e retribuir um pouquinho do que a educação do município fez por mim, o que os professores, o que os profissionais de educação fizeram por mim. Então, tenho essa oportunidade de estar aqui retribuindo por tudo isso, né, e buscando alguma forma de ter grandes entregas, de deixar o ambiente melhor, né, onde eu entro e quando eu saio, né, então durante toda a minha trajetória profissional... Nítida a sua paixão pela educação. Eu realmente amo a educação, amo o que eu faço, né, eu percebo que o nosso trabalho é um trabalho com propósito, que nós temos a oportunidade de realmente fazer a diferença na vida de muitas famílias, na vida de crianças, que muitas vezes, principalmente na educação pública, essa realidade, nós temos muitas vezes que a única esperança de um futuro melhor daquela criança é através da educação, que muitas vezes não tem a estrutura familiar, né, que possa dar o suporte para ela, e que a escola, a creche acaba sendo o refúgio dela, e nós ali, todos os profissionais da rede, a acolhem com muito carinho, com muito amor, muitas vezes até o amor que ela não tem em casa, então ela acaba se sentindo acolhida pela escola. Então realmente é um amor muito grande, é um trabalho com muito propósito. Eu costumo dizer que nós temos uma jornada longa aqui na Secretaria de Educação, e que toda visita que nós fazemos em escolas, em CMEs, nós retornamos para o escritório energizados para entregar cada vez mais. Não, os CMEs são assim, algo com muito amor. Eu sou mãe, jornalista, né, todos sabem do programa, etc e tal, sou mãe de um filho autista, e justamente por Curitiba ser referência no acolhimento do autismo na escola pública, o meu filho sempre, né, desde o CMEI, está em escola pública. E o acolhimento do CMEI é algo assim extraordinário. Mas vamos falar o que está na semana, que é o burburinho da semana, né? Que é o Vale Creche. Gostaria que você me explicasse o que é o Vale Creche. Perfeito. É uma grande entrega, né? Um compromisso do prefeito Eduardo Pimentel com a sociedade de Curitiba, né? Com os eleitores, né? Com todas as famílias que necessitam que seus filhos estejam matriculados em uma creche. Um projeto desenvolvido, né, nessa gestão Eduardo Pimentel, em que a educação teve o privilégio de participar. Então, tivemos a aprovação de uma lei de uma forma extremamente rápida. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os vereadores, o Poder Legislativo por essa parceria, essa preocupação com a educação. Em 3 meses vocês conseguiram já aprovar e lançar, vocês foram muito rápidos. Exato, essa foi a primeira lei votada no município esse ano, foi a lei do Vale Creche. E aí, obviamente, vem a regulamentação, o decreto, né, tramitado de uma forma com um compromisso muito grande, de uma forma muito rápida, mas observando todas as exigências legais para isso. Claro. E a implementação, que também não é fácil, né? Então, tivemos alguns cuidados na implementação desse projeto, né, para que não ficasse nenhuma aresta descoberta, nem não trouxesse nenhuma segurança para que os recursos públicos não sejam desperdiçados. Exatamente. Né? Então, o Vale Creche nada mais é
do que a possibilidade de disponibilizar aquelas famílias que estão na fila, que têm o filho, né? E mães que de fato precisam trabalhar, precisam sustentar as suas famílias, né? Hoje em dia existem muitas mães que são só mães, né? Não tem o pai, não tem uma rede de apoio. Então esse Vale Creche, ele vai ser de alguma forma essa rede de apoio dessa mãe, né? Exato, né? Além de proporcionar principalmente a educação para a criança, a primeira educação, ao ponto de partida, a oportunidade que ela tem de sair junto com todas as outras, né? O caráter dela, desenvolver habilidades emocionais, físicas, né? Então é um projeto incrível, né? Eu estou muito feliz por nós termos conseguido lançar isso de uma forma muito rápida, permitindo que essas famílias tenham acesso à educação, assim como as outras, né? Obviamente a gente tem inúmeras outras ações que a gente está já trabalhando em paralelo, como a construção de novas creches. Isso que eu ia perguntar, e sobre a infraestrutura? Perfeito. Nós também, nesse curto período de 3 meses, antes do início do volta às aulas, na verdade até antes de 3 meses, né, as aulas retornaram no dia 12 de fevereiro, e desde o dia 2 de janeiro nós estávamos visitando escolas, creches, para que nós pudéssemos fazer o mapeamento da rede, saber quais são as necessidades da rede no que diz respeito à infraestrutura. Então o nosso time de obras visitou 100% das unidades, aproximadamente 500 unidades, não somente uma visita, né, mas foram ali mapeados quais eram os pontos mais críticos. Antes do início das aulas fizemos aproximadamente 80 intervenções em escolas. Hoje nós já ultrapassamos as 150 intervenções nas unidades educacionais e trouxemos isso para o nosso plano de governo, ou seja, todo aquele mapeamento que foi feito de uma forma muito rápida, não foi somente uma visita. Nós colocamos as prioridades dentro de um plano de ação para que nós pudéssemos utilizar o orçamento disponível e priorizar aquilo que realmente é mais crítico, aquilo que é mais importante, aqueles espaços que oferecem risco para os alunos, para os profissionais, aqueles espaços que muitas vezes estão interditados, impossibilitando que a gente utilize uma sala de aula, né? Então essa preocupação foi muito grande no que diz respeito à infraestrutura também. E ainda, quando a gente fala em infraestrutura, tem a parte de conectividade das escolas, né? Um dos mapeamentos que nós fizemos foi qual era a capacidade, a velocidade da internet nas escolas, né? E aí eu percebi que a internet era atendida, as escolas eram atendidas com 30 megas. Isso é uma velocidade baixa quando a gente considera toda a infraestrutura de uma escola, né, toda a parte de computadores, Wi-Fi. Então, de uma forma muito rápida também, e aí com a diretriz do prefeito Eduardo Pimentel, o apoio da Secretaria de Administração, nós rapidamente aumentamos a velocidade da internet das escolas para 100 mega, né, atendendo aí o que nós precisamos. Obviamente, quando nós falamos da velocidade, a gente está falando da entrada, né? E aí temos uma outra ação que já está em andamento, que é para a parte interna, né? A instalação dos pontos de redes necessários, os equipamentos necessários para a transmissão de Wi-Fi, para que a gente tenha aí 100% das escolas efetivamente conectadas com uma internet de qualidade, para que os professores e alunos tenham aí a possibilidade de utilizar todos os recursos, né, de forma isonômica, em 100% da rede. E sabe o que eu acho mais incrível? Porque, como meu filho estuda em escola pública, a questão da alimentação dessas crianças, né? De como toda semana eles mandam um cardápio, tá? Com os nutricionistas, como é nutritiva a alimentação e como especial, vem de um restaurante específico. Como vocês resolveram isso, assim? Qual foi o estalo? Quando você já entrou, já existia? Como que você pretende aumentar isso? Perfeito. Importantíssimo. Qual a sua posição? A alimentação, né? É importantíssimo, as nossas crianças passam um grande tempo, uma grande parte do dia em escola integral, ou ainda que seja meio período, né? Mas elas precisam estar não alimentadas, mas bem alimentadas, né? Sim. E essa é uma... E algumas não têm casa esse alimento. Exato, né? Às vezes então, é a única refeição do dia na escola, né? Então, a Curitiba trabalha com o servimento de alimentação através das terceirizadas, né? Nós tivemos um comitê de volta às aulas aqui, em que nós fizemos o levantamento de tudo que era necessário para o início das aulas de uma forma tranquila. Fizemos reunião com as terceirizadas, destacando a importância de ter qualidade no servimento, prazo, o tempo de entrega, o aquecimento, a qualidade nos produtos, né? E iniciamos o ano letivo fazendo uma pesquisa de satisfação com os usuários, né, os diretores, né, as equipes ali da escola, para que nós pudéssemos monitorar isso.
E no início do ano letivo, esse índice de satisfação, ele era bom, mas não era excelente, né? Então a gente estava ali com aproximadamente 50% de aceitação, né? E hoje, na semana passada, nós tivemos o resultado de uma nova pesquisa de satisfação em que nós alcançamos mais de 90% da satisfação dos usuários. Então tivemos um incremento considerável no índice de satisfação do servimento dessas refeições. Como? Monitoramento, conversa com as terceirizadas, né, para que nós entendêssemos quais eram as nossas fragilidades, uma relação, obviamente, de parceria entre quem trabalha, né, para o município, para entender qual é a expectativa do município, e também uma parceria do município com a iniciativa privada para entender quais eram as dificuldades que eles tinham, para que nós pudéssemos também atender essas dificuldades, coisas simples, como a dificuldade de rota, né, a reorganização das rotas, a eventual escola que está fechada e que atrasa a entrega e acarreta o atraso de entrega em outra e que muitas vezes o alimento chega frio em outra. Então, coisas simples que através da gestão nós conseguimos fomentar de uma forma muito rápida. E aí também falando em alimentação, temos sim a questão da inclusão também, porque o meu filho, por exemplo, com laudo de seletividade alimentar, ele recebe a comida conforme ele pode comer. Exatamente. É importante ter essa preocupação com as nossas crianças. Obviamente, algumas crianças têm algumas restrições alimentares, né? Então, justamente por isso nós trabalhamos várias com síndromes têm seletividades alimentares. Então, eu achei muito importante, né, quando eles mandaram a ficha para que eu preenchesse e para que eu dissesse exatamente o que meu filho gostava de comer, para que eles montassem de forma nutricional a melhor dinâmica para que ele se sentisse acolhido, respeitado dentro da seletividade dele. Então, eu gostaria de te dar os parabéns e dizer muito obrigado. Imagina. Porque isso é algo assim que qualquer mãe se sente acolhida e respeitada. No nosso objetivo é esse, né? Eu costumo a maioria das reuniões que eu tenho, né, quando a gente está conversando com os servidores, e eu acho que a administração pública tem excelentes profissionais, assim como a iniciativa privada nós temos excelentes profissionais, e o papel do gestor é sempre trazer, né, a realidade, engajar o time, né, e eu costumo dizer que a gente está aqui, né, óbvio, eu adoro receber elogio, todo mundo gosta, né, a gente está fazendo o que a sociedade espera que seja feito, né, eu costumo dizer que quando a gente compra qualquer produto ou serviço, você não aceita, né? Se você vai na iniciativa privada comprar um produto ou um serviço, deveria ser o mínimo, mas não era feito. Então, apesar de você dizer que é complicado receber elogio, mas pelo menos agora alguém está fazendo. Por isso estou aqui. Obrigado, muito obrigado. É muito gratificante receber elogio, eu acho que isso engaja todo o time, né? Eu acho que não é nada é feito sozinho, nós temos uma excelente equipe aqui dentro da Secretaria de Educação, excelentes profissionais, essas entregas são de todos os profissionais da Secretaria de Educação, né? E estamos muito empolgados para ter grandes entregas, né, para que a sociedade reconheça, assim, o serviço público como um serviço de excelência, né, e eu tenho certeza absoluta que cada dia a gente avança, cada dia a gente dá um passo, né, é impossível fazer tudo de uma vez só, mudar, enfim, suprir todas as fragilidades de uma vez só, mas eu tenho certeza absoluta que, com muito planejamento, dentro desses 4 anos, nós vamos ter grandes entregas para a educação do nosso município. Investigação também, né, dentro das escolas, para profissionais que, né, não estão tão preparados assim, ou que já, sei lá, não... Porque eu acho que eles têm um tempo, eu não sei como que funciona dentro internamente, mas como que você faz, por exemplo, eu sou uma professora, eu sou uma pedagoga e eu vou me aposentar. Como que você faz para repor esses profissionais? Perfeito. Existem 2 formas de reposição. A reposição segue todos os ritos legais, obviamente, né? E nós temos um mapeamento, isso foi feito esse ano também, da necessidade de profissionais que nós temos na rede. Então, no primeiro momento, zeramos a fila do concurso de educação infantil, dos professores de educação infantil. Então, a reposição é feita através do concurso, né, da contratação de novos profissionais. Vocês vão sendo chamados. Exato. Então, nesse concurso, por exemplo, de educação infantil, nós zeramos a fila, né? Então, preciso fazer um novo concurso que já está sendo trabalhado. Enquanto nós não temos esse novo concurso, ou para repor eventuais profissionais que estão afastados por motivo de saúde ou, né, por outros motivos que não ou aposentadoria também, nós temos o processo simplificado, né, que possibilita o PSS, né, então que a gente possibilita trazer um profissional de forma temporária para suprir essa vaga até que seja convocado o profissional do concurso, né. Então existe essa preocupação, existe esse mapeamento, obviamente que nós precisamos
ter uma forma sustentável de convocar os profissionais, né? Precisa ter uma organização muito grande na rede. Nós temos aqui aproximadamente 140 mil alunos, 17 mil profissionais. Então, eu acho que a gestão é extremamente importante, porque nós estamos trabalhando com dinheiro público, né? Então, a gente precisa saber como estão organizadas as salas de aula, como estão os espaços, como estão organizados, para que nós possamos organizar essas salas, organizar esses profissionais corretamente. A gente não pode ter, por exemplo, profissionais subaproveitados, né? Então, se eu tenho um profissional subaproveitado, não é correto eu fazer uma convocação nova do concurso, quando eu poderia ter ali, através daquele profissional, a comunidade escolar atendida através de um profissional. Isso, né, precisamos pensar com sustentabilidade, porque qualquer ação feita nessa gestão, apesar de ser muito curto, 4 anos, isso pode impactar anos seguintes e pode impactar as próximas gestões, né? Então, é preciso pensar com muita sustentabilidade, né, no que diz respeito à contratação de profissionais, a otimização das entregas, como eu bem coloquei, né? Todos os profissionais, o serviço público precisa entregar 100% daquilo que a sociedade espera, ou até mais, né? Para que nós tenhamos um serviço... De preferência sempre mais, para que eles se surpreendam, né? Exatamente, exatamente. O que você teria para dizer para aquela telespectadora, para aquele telespectador que tem em casa, que não tem muito conhecimento, né? Se ele tiver um problema na escola, como eles podem entrar em contato com a secretaria, ou alguma instituição, algum lugar, para que eles possam falar o que eles estão sentindo, para eles serem acolhidos, para que eles resolvam, às vezes, um problema que, às vezes, uma conversa entre o profissional, entre os pais, já pode resolver. Mas o que você teria para dizer para o nosso público? Importantíssimo isso, né? A gente sabe que precisamos atender a expectativa da sociedade. Muitas vezes, né, o pai não consegue resolver alguns problemas diretamente com a equipe diretiva da escola, né? Nós temos os núcleos regionais de educação, então toda a rua da cidadania, nós temos 10 núcleos regionais, geralmente estão nas ruas das cidadanias, né? O pai pode procurar esse núcleo, né, relatar qual o problema dele através do núcleo, e o núcleo sim. Que é mais indicado porque não se pode, né, o pai acabar perdendo também a cabeça ou brigar com um agente público, porque também é contra a lei, tá, gente? Então, saibam disso. Exato. Então é muito melhor buscar a forma correta de se fazer isso para que vocês não acabem tendo problemas maiores, né? Exato. Então tem um núcleo de forma presencial, através do site da Secretaria de Educação, tem os canais, temos um 56 da própria Prefeitura, né? A própria Secretaria de Educação está disponível para atender as demandas, enfim, todas as necessidades. Nós estamos aqui justamente para servir a sociedade, né? O papel da Secretaria de Educação e dos núcleos é servir a escola. A educação acontece em sala de aula, né? Nós temos uma gestão servidora aqui, em que a Secretaria de Educação, os núcleos está aqui como gestores, né, para atender o que a equipe precisa, o que as nossas equipes precisam, para que possa entregar uma educação de qualidade. Então, temos todos os canais disponíveis. Eu tenho, através das minhas redes sociais, também atendido muitas demandas, eu procuro responder todas, são várias mensagens, mas eu encaminho todas as mensagens, e essa é a diretiva que nós damos para as nossas equipes, para que todas as mensagens sejam respondidas. Obviamente, nem sempre conseguimos atender 100% do que é nos solicitado, né? Muitas vezes por questões orçamentárias, por questões legais, por questões de fluxo, né? de tramitação de processos, mas nós precisamos sim ter comunicação, responder àquele pai ou responsável que aquela demanda é possível ou não é possível atender. Se não for possível, nós precisamos dar a justificativa por qual motivo não é possível, né? Como representante do município, como servidor público, nós temos essa obrigação, assim como você colocou, né, que não que é ilegal, né, cometer qualquer ato, né, contra um servidor público. Da mesma forma, o servidor público tem o dever de dar a resposta para a sociedade, de orientar a sociedade, de dizer o porquê que não é possível atender aquilo, daquela ou daquela forma. Então, existe também essa contrapartida por parte da educação. Tenho certeza que a nossa gestão é uma gestão extremamente comprometida com o resultado, uma gestão de portas abertas, uma gestão que vai sim sempre ter uma comunicação fluida com a comunidade, com a sociedade. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado, Foi um Jenny. super prazer. Prazer enorme. Obrigada, Brasil, etc e tal. É com você, Vicente.